Fala galera, estamos de volta. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre como você deve se portar num Heavy Day. Hoje vai ser um Heavy Day de Snatch. O que você deve pensar, como você deve agir com peso grande, mantendo o padrão técnico. Eu e o Fernando Lopes estamos aqui hoje para dar essas dicas para vocês. Mas antes disso, roda a vinheta. Então aí galera, só pra gente entender um pouco, o Vini hoje ele vai fazer Muscle Snatch no começo do treino dele, tá? Pra trabalhar bem essa trajetória de barra, marcar bem a extensão, a puxada, tá? E depois o trabalho principal dele vai ser com o Hang Snatch, onde ele vai até 120 quilos, que é a carga que ele não fez ainda depois da cirurgia, né? Ele tá voltando a treinar depois de uma cirurgia aí, e é a primeira carga que ele vai fazer hoje, 120 de Snatch, primeira vez. Então galera, reparou ó, que o Vini fez uma série, depois ele sentou lá no banco, ficou quietinho, de boa, descansando, porque quando a gente vai levantar peso, o ideal é que sua musculatura relaxe entre uma série e outra, tá? Relaxe não, mas ela tenha tempo para descansar, tá? Então é diferente de um treino aeróbio, onde a gente treina e faz descanso andando de um lado para o outro, para você recuperar mais rápido, aqui não. Aqui a gente quer que ele faça a força máxima durante o movimento. Acabou o movimento, ele tem que sentar, para a musculatura ele relaxar, descansar ao máximo, tá? Então aí galera, o Vini tá indo pra segunda série dele. Repara bem como ele se concentra antes de fazer um movimento, tá? A ideal é quando a gente estiver levantando peso, tiver uma carga alta, é que a gente se concentre ao máximo desde as cargas mais baixas, tá? Pra gente trabalhar bem o neural, aquecer bem o movimento e só avançar as cargas a partir do movimento encaixado, tá? Então encaixar o movimento primeiro pra depois aumentar a carga. Todo mundo me zoa, mas eu tenho uma superstição de sempre colocar essa parte da anilha, ó. Tá vendo que dentro não tem parafuso, fora tem? Eu sempre coloco os parafusos para fora porque eu acho que vai dar sorte. Qualquer superstição que você tiver vai te ajudar na cabeça para levantar peso, tá? Eu me concentro sempre muito para fazer o peso, porque isso faz toda a diferença. E eu sempre me preocupo nos detalhes que eu tenho dificuldade. O Fê já comentou, eu acho, mas eu tenho muita dificuldade na saída e na finalização do movimento. Então eu me preocupo sempre em sair reto e finalizar o mais rápido e o mais duro possível. E você tem que sempre se preocupar com os detalhes que você tem dificuldade. Os que você tem facilidade você não precisa pensar. Se você pensa muito durante o movimento, você acaba errando. Por isso que muita gente fala, consertei uma coisa, errei outra. O que você já está acostumado a acertar, você não tem mais que se preocupar. Só nos detalhes que você erra, nos detalhes que você tem mais dificuldade. Tá bom? Então, galera, como o Vini falou, agora na cabeça dele deve estar passando os pontos principais que ele erra, tá? Então, principalmente a puxada e a finalização. Então, ele pensa em tudo isso antes de levantar a barra do chão, tá? Então, é principalmente nos detalhes, como eu falou. Na hora que ele tira a barra do chão, ele faz o movimento, mas a concentração vem antes. Ele começou a usar o strap desde a primeira carga de Muscle Snatch, tá? Dois motivos. Uma, para ele não cansar o antebraço dele, na hora que ele for fazer realmente o snatch, que é o movimento foco. Então lembrando que aqui o Muscle Snatch para ele é um aquecimento neural, tá fazendo força? Tá, mas ele tá trabalhando muita extensão, muita puxada e a finalização, tudo para aquecer o neural dele, tá? Então, se ele usa o strap desde o primeiro movimento, ele já aquece também o neural dele com o strap, que muda bastante quando a gente faz com o puxador e sem o puxador. Então, para aquecer bem o neural dele desde o começo, ele usa o strap. E a segunda coisa é que para não cansar o antebraço dele, para quando ele for fazer o Hang Snatch, como ele vai sair fora do chão, usa muito mais essa musculatura. Além de tudo isso, o strap também é um auxiliar técnico. Eu vim do CrossFit, eu me acostumei a fazer o movimento usando muito o braço. Eu tenho dificuldade até hoje, depois de 4 anos treinando só LPO, em não puxar o braço antes, em não ativar antes o meu braço. O strap faz com que eu sinta menos o peso no meu antebraço, descansando o meu antebraço. Assim eu ativo menos, eu faço menos isso aqui, eu consigo aproveitar mais a potência da minha perna, fazendo o movimento, a barra subir mais alto e deixando o movimento mais técnico e mais limpo, tá? Então o strap também serve como auxiliar técnico nesse caso. Me perguntaram aqui por que eu coloco essa sapatilha só depois de uma certa carga. Eu gosto sempre de aquecer o movimento, trabalhar o movimento técnico, ou aquecer meu corpo mesmo, sem a sapatilha. Por quê? Porque ela é alta. Ela acaba limitando um pouquinho o aquecimento do meu tornozelo, tá?
eu preciso muito da minha mobilidade de tornozelo. Então, começando o treino com um tênis mais baixo, eu sinto que aquece mais o meu tornozelo. E aí, ó, passou de 70 quilos, eu já não treino mais sem o meu lifter, tá? Que ele já começa a fazer muita diferença mesmo na estabilização, na posição final. Eu uso um lifter bem alto, porque eu operei meu quadril há pouco tempo, e ele, por ser bem alto, ele exige menos da minha mobilidade de quadril. Então fica um pouquinho mais fácil de fazer e manter padrão técnico e também de não sentir dor, tá? Bora. Muita gente pergunta, galera, quantas séries é ideal pra gente aquecer, quanto que a gente aquece. É de cada um, tá, gente? Então tem gente que tem facilidade com o movimento de snatch, tem gente que tem dificuldade. Tudo vai depender quando você começar a sentir o movimento encaixado e que a barra tá subindo sempre retinha, chegando firme. Enquanto você não estiver nesse ponto, que você tá sentindo que o movimento tá bom, você continua aquecendo, tá? Então não tem um número específico de séries. Tem dia que o Vini vai estar um pouquinho pior com o nativo, ele vai aquecer um pouquinho mais. Tem dia que ele vai estar bem e vai aquecer um pouquinho menos, tá? Galera, eu vou falar isso agora porque depois eu vou estar mais concentrado ali, tá? Repara que quando eu estiver montando a barra, eu vou sempre montar o peso certinho em anilhas. Então, por exemplo, 90 quilos, vai ter anilha de 25 e a de 10. 100 quilos, 25, 15, 110, 25, 20, 120, 25, 25. Por que isso? Eu faço isso para simular como se fosse numa competição. Na competição vai estar montado a carga certinha. Não vai ter várias anilhas, por exemplo. Uma de 15 e uma de 10 aqui para dar 70 quilos. Não, é uma de 25, tá? Então eu monto a barra assim. Galera, então o Vini agora ele começa a trocar de exercício, tá? Então a gente aqueceu pro hang snatch, ainda continua sendo o aquecimento dele, tá? A primeira carga do treino dele é 90 quilos, então é sempre interessante a gente aquecer a carga progressiva. Se a primeira carga é 90, eu coloco uma carga mais leve antes, ainda pensando na coordenação do movimento. E é a mesma coisa que eu falei com a barra. Ele só vai pra carga quando ele sentir que o movimento dele tá encaixado, tá fluido. Sempre fazendo puxadas em power para trabalhar mais a extensão, a posição mais alta e intercalando com movimentos em squat. Eu recebo um pouquinho mais alto também no squat. Eu tenho dificuldade em receber duro, a gente já falou isso lá no começo. Então aonde a barra chegar, eu travo. Então a barra só me afunda mesmo quando está numa carga mais alta. Antes disso eu trabalho coordenação e essa ativação de receber duro. Galera, é importante a gente comentar, né? Fê, você falou que o movimento está encaixado, que ele sentiu que está encaixado. Como que eu vou sentir, eu treinando, que o movimento está encaixado, que eu posso aumentar peso? Galera, isso é meio difícil até responder para vocês, porque o Vini, ele treina muitas horas do dia dele ali, então ele tem uma referência muito boa do movimento dele. Ele sabe quando o movimento dele tá bom e quando o movimento dele tá ruim. Às vezes não é uma percepção muito boa que a gente tem sobre o nosso movimento, se a gente não tem ali olhando alguém para falar. Mas a principal dica que eu dou pra vocês, gente, quando a gente vai fazer um movimento, o que a gente tem que sentir? Movimento de snatch, a gente não faz força pra frente e nem pra trás. A força ela é só pra cima. Então se eu joguei a barra pra cima, ela chegou e eu não fiz força pra ajeitar essa barra pra trás ou pra frente, já é um sinal legal que esse movimento tá encaixado. Quando a gente consegue coordenar bem a chegada do pé com a chegada da mão lá em cima da cabeça, também é uma referência legal. Então pensa que o movimento encaixado vai ser um movimento que você vai fazer menos força do que os outros. A barra ela vai chegar em cima, sem você fazer tanta força, tendo em vista que a gente está com cargas mais baixas. Então é para ser um movimento fácil. Enquanto estiver duro, você está encaixando, você não está sentindo que está firme, você continua aquecendo. Tá? Até você conseguir chegar no movimento que você consegue puxar a barra para cima e encaixar lá em cima da cabeça, sem pensar para frente ou para trás, tá? Então aí, galera, o Vini tá indo para a primeira série dele agora valendo realmente no treino dele, que é 90 quilos, é a primeira carga dele, tá? Então tá começando a brincadeira agora. Não tá pesado ainda, mas tá começando a brincadeira. E aí nessa série vocês conseguiram reparar o que ele falou, que sempre quando ele pode, ele puxa a barra o mais alto possível. O movimento dele é snatch. Qual é snatch? A barra tem que chegar em cima da cabeça. Então enquanto está mais leve, ele continua puxando a barra alta e recebendo em power. Vocês vão ver que à medida que ele vai aumentando a carga, ele vai começar a receber essa barra mais baixa, mas sempre pensando em receber duro e fazer ela subir o máximo possível. Mais uma coisa interessante pra gente perceber aí dentro do treino do Vini, tá? É que vocês perceberam que muitos dos movimentos dele ele não finaliza. Ele chega duro, começa a subir e já volta a barra.
Isso é porque ele está aquecendo, tá? Então é uma carga ali que não é a carga máxima dele ainda que ele vai fazer no treino de hoje, então não tem por que ele gastar a perna dele finalizando o movimento mais leve, tá? Então você percebe que ele só finaliza o último movimento da série, justamente também para não perder essa referência de sempre finalizar o movimento, tá? Então pode reparar que quando ele chega lá embaixo na barra, ele também não chega e solta. Ele chega, marca a posição, começa a subir. Quando ele começa a subir, ele volta a barra, tá? Tudo isso para acostumar o corpo também a chegar e soltar, chegar e soltar. Ele chega, começa a subir e já solta. Ele não finaliza o movimento, a não ser o último da série. Aí galera, já falando uma coisa que eu acho que é importante pro vídeo, que a gente tá falando de como agir, como pensar durante um treino, né? Vocês estão vendo o Vini agora, ele fez uma série, ele senta no cantinho dele, a gente costuma falar que os atletas que treinam aqui, principalmente o Vini, parece que estão dentro do mundo deles. Então, são eles, a barra e o que eles estão concentrando ali para fazer, que geralmente são as dificuldades ou o que ele errou no movimento anterior. Então é sempre concentração máxima. Geralmente o Vini treina de fone, ali no cantinho dele, ninguém conversa com ele, a não ser o Cubano, né, que é o treinador dele. Mas é sempre assim, ele fica quietinho no canto dele, concentrando, levanta para fazer a série, fez a série, troca o peso e já volta para ficar sentado, concentrando. Agora aí, Vi, concentra. Usa bastante perna, tronco reto, para cima. Vamos aí. Galera, o Vini comentou ali comigo, antes de começar a série, né, que realmente, se vocês perceberem a série de 100 quilos que ele fez, o segundo movimento ele já recebeu bem baixo. Por quê? Começou a cansar um pouquinho, ele começou a usar mais o tronco no meio do movimento do que as pernas. E ali a gente conversando, a gente assimilou essa correção e vocês viram que antes de partir para a barra, ele fez o gesto técnico, sentiu que era aquilo que ele precisava concentrar, foi para a barra, concentrou e fez. E aí foi o melhor movimento que ele fez hoje, foi com 110. Falando um pouquinho aqui sobre a recuperação, tá? Então o Vini chegou nas cargas mais altas dele, ele vai para uma série desafiadora. Quanto tempo ele deve descansar? Galera, estudos falam que para força a gente tem que ter entre 3 e 5 minutos de descanso para fazer uma nova tentativa para conseguir recuperar essa energia, tá? Só que isso é muito, muito relativo. Então o Vini já conhece o corpo dele, ele vai ter o quê? Ele vai ter a sensação quando ele estiver bem para fazer a próxima série. Então é muito perceptível a questão do descanso, tá? Ele vai descansar menos que 2 minutos e meio? Não. Também ele não vai colocar o peso e já partir porque tá pesado, tá? Então ele precisa descansar, ele precisa se sentir confortável para fazer a próxima série. E um detalhe importante aí sobre o esporte do Vini. Se o Vini tá numa competição, tá lá o último peso, é só ele com ele mesmo. Ele tem 2 minutos só para descansar. Então isso pode até ter uma estratégia de treino, ele voltar depois de 2 minutos para fazer uma nova série, mas não é o ideal, ele não vai estar descansado, tá? Isso é pouco tempo. Então, entre 3 e 5 minutos para fazer séries acima de 85%, 90%, que você realmente faça força, é o ideal para a gente descansar, mas quem diz é você. Aí galera, deu mais ou menos 3 minutinhos, o Vini está se preparando para fazer a próxima série, tá? Tá concentrando para fazer a carga de 120, que ele não fez ainda desde que ele retornou de cirurgia. Então galera, importante, ó, vocês repararam no movimento do Vini que a barra saiu pesada do chão. Sim, a barra vai pesar, tem peso, tá pesado pra caramba. Então quando a gente tá próximo do PR ali, a barra não vai sair leve do chão, tá? Só que a gente tem que concentrar no que o Vini falou desde o começo, no detalhe, onde você tem dificuldade e aplicar o máximo de força possível dentro do detalhe. Principalmente o snatch saindo do chão, a gente sente ela muito pesada da canela até acima do joelho. Quando passa do joelho, é hora de aplicar velocidade máxima, força máxima. Que se você tiver com a posição bem feita, estiver preparado para aquela carga, ela vai subir, mesmo você sentindo ela pesada. E o Vini, para a última série dele, tá colocando cinto, que realmente é uma carga bem pesada. Então, para dar um auxílio lá pro tronco dele, estabilizar um pouquinho melhor, ele vai utilizar o cinto. Então, galera, nesse movimento, o Vini acabou puxando um pouco a barra, ela distanciou um pouco do corpo dele,
acabou ficando à frente na finalização, tá? E nesse peso, se ela ficar 2 milímetros à frente, ele não consegue segurar, tá? Então ele errou um pouquinho na técnica aí, faltou um pouco de puxada para ele fazer o movimento. Eu sempre falo para os meus alunos, o que levanta peso é frieza. Óbvio que você tem que ter essa vontade, tem que ter essa gana de levantar peso. Às vezes até a raiva, né? Muita gente diz raiva, eu digo vontade. Mas você tem que manter o padrão, você tem que manter o controle dessa vontade, dessa raiva, dessa gana de levantar peso. Não é só chegar e tacar para cima. Então você vai, se concentra nos detalhes. Isso foi um baita exemplo do que acontece na vida real. Coloca um pouquinho mais de peso. Essa é a primeira vez que eu faço essa carga desde que eu operei o meu quadril. Então, teoricamente, esse é meu PR atual. O que mudou agora, no final? O que eu pensei? Em qual detalhe? No primeiro, eu quis fazer força, quis tacar pra cima, tentando manter o padrão, mas eu deixei essa vontade, essa raiva, essa emoção falar um pouquinho mais alto. E o que eu senti? Eu usei muito o tronco, que foi o que eu tava errando lá no começo. Que eu quis fazer força, então você fez isso. Deixei a barra longe do meu corpo, porque eu fiz essa explosão de quadril. Deixei a barra um pouquinho à frente. Então eu me concentrei mais em fazer um movimento mais reto, em puxar mais perto de mim e levar essa barra até o final. É comum a gente jogar pra cima e deixar ela chegar. Não, a gente tem que levar ela até o final. Já recebe duro, tá? É isso. Galera, e uma coisa importante sobre o que o Vini falou no vídeo inteiro, que a gente falou na real. É até um vídeo difícil da gente falar sobre, porque isso é uma coisa muito pessoal, tá? Então o Vini, ele tem horas de treino aí no dia dele, muito tempo treinando, ele conseguiu pegar essa referência dele mesmo. Como que a gente consegue buscar essa referência na hora de treinar? Se concentrando. Então quando você for fazer um treino que é difícil para você, principalmente LPO, que é um movimento muito técnico, se concentra no que você está fazendo. Se você se concentrar, você consegue criar um padrão de movimento referência na sua cabeça. Porque você vai sentir quando o movimento foi mais leve, quando a barra encaixou melhor em cima da cabeça e quando não. Então a gente consegue sim criar essa referência. A gente só não pode ficar trocando ideia no meio do movimento, parou aqui, vou lá fazer de novo. Não, você tem que se concentrar para fazer, tá? Lógico que não, que nem eu vi, às vezes a gente não vai ficar quieto um treino inteiro, seria o ideal? Seria, tá? A gente vai conversar, mas antes de fazer aquele minutinho que antecede o movimento, se concentra e pensa no que você está fazendo. Não vai virar a cabeça com a barra lá em cima, como a gente vê muita gente fazendo. Concentra, faz o movimento, depois escuta quem tem alguma coisa para te falar, no caso do seu coach ou seu personal. Tá? Então concentração é o foco. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido o que a gente quis dizer aqui, o que a gente quis passar, o que a gente quis mostrar para vocês. Que a concentração, a cabeça faz toda a diferença para levantar peso. Seja levantando peso, seja no movimento ginástico, uma repetição a mais no odd, sempre essa concentração, esse foco de querer um pouquinho mais, mantendo o padrão técnico. Tá bom? Assim você treina com mais segurança, você consegue chegar um pouquinho mais longe, você evolui mais, tá? Muito obrigado. Aqui, ó, de novo com o Fernando. Valeu, galera. Um monstro. Mas antes de qualquer coisa, dá o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.